Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada. Estamos aqui diante do Senhor e para o Senhor, Pai. Por isso nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção e que todos nós que estivermos envolvidos nesta hora sejamos abençoados pelo Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Nós pedimos que vocês se inscrevam para que ajude o nosso canal e também põe o like, né? Gostei ou não gostei. Muito bem, nós estamos caminhando no nosso estudo panorâmico da Bíblia. Já fizemos o Antigo Testamento, os livros da lei, os livros de história, poesia, profetas maiores e profetas menores. E estamos no Novo Testamento. Já fizemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E fizemos o livro de história do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, que conta o nascimento da igreja e a expansão da igreja. E hoje estamos iniciando uma nova série, das cartas, as cartas de Paulo, as cartas gerais e o último livro que é Apocalipse. As cartas de Paulo são 13, é quase que todo o Novo Testamento. Ele vai escrever para as igrejas que ele havia fundado, quase todas elas. A primeira carta é Romanos. Eu tentei falar ali, lembrando as cartas de Paulo. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemon e Tiago. Tito e Filemon. Agora há pouco falamos, agora já deu uma... Mas hoje nós vamos começar a ver a carta de Paulo aos Romanos. É a carta mais longa e talvez tenha sido esse o método para colocar na Bíblia. Ela não é a primeira, Marcos, o primeiro livro foi Marcos, então algumas pessoas acham que é pelo tamanho da carta. Então, primeira carta de Paulo aos Romanos, a carta mais longa e mais importante, porque ela faz uma exposição da defesa da fé. E é o maior tratado doutrinário, teológico. Paulo aplica e ensina a teoria, a doutrina, e no final de cada carta ele coloca na vida prática o que esse ensino vai influenciar na nossa vida prática de cristãos. Essa carta tem uma importância histórica. Ela esteve na conversão de Agostinho, que foi um grande teólogo. Na Reforma Protestante também foi ensinando Romanos, que Lutero começou o movimento da Reforma. O Clube Santo de John Wesley, lá na Inglaterra, dizem que ele não deixou acontecer na Inglaterra o que aconteceu na França, a Grande Revolução. Houve um avivamento e a igreja cresceu nesse tempo com John Wesley, depois de um estudo de comentários da Carta de Romanos. E Karl Barth, do século XX, também um teólogo contemporâneo dos maiores, também influenciado pela carta de Paulo, pela carta aos Romanos. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo aos gentios. Ele pregou então nas igrejas, ele fundou igrejas, plantou igrejas e escreveu cartas. E a igreja de Roma, então, essa carta que ele está escrevendo, ele vai escrever para judeus e gentios. Judeus e gentios, porque essa igreja se formou em Roma. Os estudiosos acham que se formou depois de Pentecostes.
Aqueles que se converteram foram para Roma e ali começou a igreja. Misturada, judeus e gentios, judeus e não judeus, gentios ou gregos vai aparecer aí também, né? E essa carta de Romanos indica que Paulo estava voltando da terceira viagem missionária, lá pelo Atos 20, lá por Corinto, quando ele escreve a carta prevenindo a igreja de Roma, que ele ia visitar. Ele queria visitar, ele fala na carta, queria repartir bênçãos, experiências com os crentes de Roma, queria obter uma ajuda e queria ir para a Espanha, para continuar pregando onde não havia ainda sendo pregado o Evangelho. Muito bem, então vamos aos capítulos. No primeiro capítulo, sempre a introdução à saudação e oração. Aqui ele saúda os irmãos amados de Roma e agradece a Deus, porque é uma igreja que está dando testemunho. Ele fala que ele é servo, ele usa a palavra grega doulos, que é escravo, e apóstolo, enviado. Ele foi separado para ser apóstolo aos gentios, anunciar a notícia, a boa notícia, o Evangelho, prometido nas Escrituras. Paulo era exímio, conhecia tudo das Escrituras do Velho Testamento. Lá havia a promessa do Evangelho no Novo Testamento. E Paulo, então, é o apóstolo enviado aos gentios, para todas as nações. Ele faz oração, agradece pela fé deles e para visitá-los, né? Já falei, para repartir bênçãos. E ele diz que ele foi impedido. Muitas vezes ele quis ir a Roma e não conseguiu. E ele fala, mas eu estou pronto para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem, judeus e gentios. E ele fala, por que precisa salvação? Porque toda a humanidade está em pecado. Ele fala, todos precisam de salvação. Os gentios, os não-judeus e os judeus. Porque a corrupção moral, a adoração de ídolos, a idolatria, os desejos impuros, desprezo às verdades de Deus. O povo, a humanidade faz coisas sujas, vergonhosas, e aprovam os que fazem também. Essa era a situação que Paulo via na humanidade, precisando do Evangelho, precisando de salvação. No capítulo 2, Paulo diz, Deus julga as pessoas. Parece que ele queria falar mais aos judeus, porque os judeus achavam que era o povo escolhido, não importava a vida que levavam. Eram legalistas, mas eles eram uma lei de exterioridade e julgavam os outros. E Paulo diz, todos serão julgados por Deus. Glória, honra e paz a todos que fazem o bem, judeu e gentio, mas castigo, sofrimento aos que fazem o mal, judeus e gentios. Deus julga todos. Os judeus e a lei. Ele diz que os judeus não levam vantagem. Conhecem a lei, mas não estão obedecendo, não estão cumprindo as leis. Então, para ter vantagem, tem que obedecer a lei. E o verdadeiro judeu, ele fala, é aquele que tem o coração circuncidado. Não é só a circuncisão do membro do homem, mas a circuncisão de coração. Isso, quem faz essa obra de santificar o coração é o Espírito Santo. No capítulo 3, ele pergunta qual a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Porque os judeus achavam. Havia sempre aquela meio briga, e ele sabia que estava acontecendo isso lá na igreja de Roma. Então, ele fala, o judeu tem vantagem sim. Primeiro, que ele recebeu os oráculos de Deus. Eu fui procurar no dicionário. O que são oráculos? São as verdades divinas,
a palavra de Deus e dos profetas. Quem recebeu? De quem nós temos recebido a Bíblia? Dos judeus. E eles cuidam da palavra de Deus. Paulo afirma que o povo escolhido tem privilégios, mas tem responsabilidades maiores ainda, que os outros povos não têm, porque os outros povos não conheciam a palavra. Ele vai responder durante a carta toda sobre isso aí. E ele diz: todos somos culpados, todos estão debaixo do julgamento de Deus, especialmente os judeus que vivem debaixo da lei, que conhecem a lei. Ele disse que as escrituras do Antigo Testamento tem os salmos que falam: todos se desviaram, todos mentem, ninguém adora a Deus. A lei faz a pessoa saber que ela é pecadora. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ninguém conseguiu cumprir a lei, só Jesus. A lei é como se fosse um fio de prumo que mostra se a parede está torta, mas não conserta a parede. O raio-x vê o tumor, mas não extrai o tumor. Isso é a lei. Ela não faz a obra, ela mostra o pecado, ela mostra a necessidade. A salvação é por meio da fé. Isso é a justificação, é crer que Jesus morreu em nosso lugar. Deus salva, aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é graça de Deus, é sem exigir nada, só a fé em Jesus. Todos, judeus e não judeus, todos pecaram, estão afastados de Deus. E Deus ofereceu de graça Cristo como sacrifício pelo pecado e para perdão de todos. Cristo sem pecado pagou o nosso pecado. Isso é a justificação. Nós fomos justificados. No capítulo 4, Paulo fala do exemplo de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, Abraão foi justificado pela fé em Deus. Deus estabeleceu a circuncisão como sinal da aliança de Abraão e o seu povo com Deus. Mas quando Abraão foi circuncidado, ele já tinha sido aceito, já tinha sido chamado por Deus e já tinha aceito pela fé as promessas que Deus fez para ele. Então, o que ele está mostrando aqui? Que a circuncisão não é necessária para que alguém seja aceito por Deus. Abraão é o pai espiritual de todos que vivem a mesma vida de fé que ele viveu. Todos que creem. Por isso que é chamado o nosso pai espiritual. Todos. Os circuncidados e os não circuncidados. Deus prometeu a Abraão muitos descendentes e que o mundo ia pertencer a eles, mesmo sem motivo. Abraão estava velho, 100 anos, a Sara estava já em idade avançada, mas ele teve fé e esperança. Ele creu e ele aguardou a promessa e recebeu. Por isso ele é chamado o pai da fé. Ele não duvidou. Nós também seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, que entregou Jesus para morrer por nós e o ressuscitou para que fôssemos aceitos por Deus. Essa é a salvação que só Deus pode dar através de seu Filho Jesus. No capítulo 5, a justificação pela fé. Justificação que nós nos tornamos justos porque o nosso pecado foi lavado por Jesus com o sangue dele. Aceitos por Deus pela nossa fé nele. Aí nós temos paz com ele. Esse é o Evangelho, essa é a salvação. Não é só para a vida eterna, mas aqui também temos paz com ele por meio de Jesus. Nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Nós usufruímos da glória de Deus e sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, cria esperança. Essa é a vida no Evangelho. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derrama seu amor no nosso coração
por meio do Espírito Santo. Vamos lembrar que quando Jesus foi, o Espírito Santo veio, estamos na dispensação do Espírito Santo. É Ele quem faz a obra, é Ele quem administra a igreja agora. Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. Nós éramos inimigos de Deus. Ele nos tornou amigos por meio da morte de Jesus, o seu Filho. Aí nós temos então a figura de Adão. Adão é o cabeça da raça humana, essa raça desobediente e condenada. Todos da raça humana fomos unidos com Adão, morremos com Adão. Porque todos pecaram. Nós herdamos o pecado de Adão. Um só homem, um pecado e toda a raça foi condenada. Mas Jesus Cristo veio, cabeça da nova raça, raça perdoada e obediente. E isso Jesus passou para todos nós, todos que creem. É graça. Só um homem, Deus deu salvação gratuitamente a muitos. Interessante que ele perdoa a todos, mas ele a salvação gratuitamente a muitos, aos que querem, aos que creem. Todos unidos com Cristo ressuscitarão, terão vida além. Um só pecado condenou todos os seres humanos. Ali abundou o pecado. Mas um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. Superabundou a graça, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus. No capítulo 6, a nova vida com Cristo. Agora é novo. As coisas velhas já passaram. O tempo da lei já passou. E vivemos debaixo da graça. A nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz. Foi crucificada. Fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Fomos sepultados com Jesus. E Cristo foi ressuscitado pelo Pai. Assim também nós vivamos uma vida nova. Assim também nós recebemos uma nova vida em Jesus. Não somos mais escravos do pecado. Somos livres do poder do pecado. Antes o pecado tinha poder sobre nós, mas agora Jesus nos dá a libertação do poder do pecado. Mortos e ressuscitados com Cristo. Viveremos com Ele e como Ele, entregues completamente a Deus, para que Ele nos use para fazermos o que é direito. Vocês eram escravos do pecado, foram libertados e agora são escravos de Deus. O salário do pecado é a morte. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então, escravidão do pecado, agora escravidão de Deus. Paulo usa a palavra doulos, é escravo. O Senhor, Deus é o Senhor da vida dele. Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas. Escravidão era uma instituição comum nos países do mundo bíblico. Por isso que Paulo vai falar lá com o Filemon sobre escravidão. Aquilo era comum. Capítulo 7. Paulo vai fazer uma comparação com o casamento. Ele diz que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. Se ele morrer, ela estará legalmente livre. E ele diz assim, o mesmo acontece com vocês, conosco também, ele também. Meus irmãos, estamos livres da lei. A lei que tinha os costumes e regras, porque já morremos em união com Cristo. O velho homem morreu com Jesus. Porque ele cumpriu a lei, sou o único que cumpriu a lei. Nós somos livres agora para servir a Deus, obedecendo o Espírito Santo de Deus. E ele vai falar da lei e o pecado. A lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Paulo volta muito nos assuntos, porque é um ensino muito pesado, muito difícil, a gente tem que ler,
meditar, decorar e pensar bem. O que significa isso? A lei e o pecado. A lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores, porque você é um sinal de trânsito. Se não tiver o sinal, você não sabe. Mas se tiver o sinal, você sabe que aquilo ali você precisa obedecer. E ele então põe outra vez. O prumo mostra o defeito da parede, mas não conserta. O raio-x mostra o tumor, mas não cura. A lei mostra o pecado, mas não extingue o pecado. Por isso, a lei não conseguiu, ninguém cumpriu a lei, só Jesus. E Paulo então fala da luta interior. Ele fala, não faço o bem que eu quero fazer, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Ele então, dentro de mim, eu sei que eu gosto da lei de Deus. Uma lei diferente, agindo contra o que a minha mente aprova. O meu homem interior gosta da lei de Deus, mas a minha carne não gosta da lei de Deus. Eu sou escravo do pecado ainda. Tem que tirar o escravo, vem me amolando, vem me submetendo. Mas ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? É Deus. Deus seja louvado. Ele fará isso por meio de Jesus Cristo, Senhor. Vale a pena a gente ler essa carta e reler. O pastor fala, inundar nela, ler até entender. Não é fácil entender, não. Não é fácil o nosso homem carnal aceitar a verdade de Deus. Que Deus nos abençoe.